Nossa, eu tentei gravar, tava já com horas. Eu vou tentar fazer mais rápido aqui. A ideia de mostrar o programa que eu tô fazendo para fazer pista deixa eu só dar uma volta aqui para ver um pouquinho da qualidade final, né? De como sai de lá e como que chega aqui e dá para chegar aqui relativamente em minutos. Eu não vou ficar perdendo muito tempo lá em fazendo uma pista, mas ó, repara a cerca, o asfalto, a zebra tem vibração, né? Aqui, ó, se eu sair da pista, tem um degrauzinho. Aqui, ó, tuque, tuque, tuque. Enfim, a parte de telemetria tá feita e tudo mais. Mas eu não quero perder muito tempo para poder divulgar aqui, né? Tá no ar, stb.ucara.io, o caralho. Se você achar legal, quiser suportar e me pagar um café, vou apreciar muito. Mas vamos para o que interessa, que é a ferramenta. A ferramenta basicamente é um editor mesmo, assim, 2D, que você vai usar principalmente o mouse para poder clicar e arrastar, dar zoom, tirar, usar o botão do meio para fazer um ajuste de câmera. E para cada curva que você selecionar, você vai poder tanto ajustar aqui, como colocar várias propriedades que aparecem aqui no painel da esquerda. Então, todos eles têm, todo ponto tem largura, tem a altura. Pô, mas a altura, se a gente vier aqui no modo 3D, tudo que a gente faz lá reflete aqui também, só que nem tudo está disponível aqui no 3D. Então, o 3D também é um editor versátil, consegue fazer aqui algumas coisas. Então, quando a gente seleciona um nó, vê aqui, ó, ele tem a largura, ele tem a altura, ele tem a inclinação. Dica, ao apertar o atalho F no teclado, ele foca, é um foco. Então ele vem aqui no foco, no ponto que a gente está. Se eu clicar lá na outra bolinha e apertar o foco, o F, ele foca aqui também e a gente consegue fazer. Vou voltar aqui no Builder. Todos os pontos, então, quando a gente seleciona, ele acaba tendo algumas propriedades. Eu não vou passar em todas. E quando a gente não seleciona nenhum, a gente tem algumas opções globais. Então, por exemplo, uma aqui é onde que é a linha de chegada ou de largada. A gente pode colocar aqui onde a gente quer. Aquele degrau que eu falei do asfalto para o concreto, né? Tá com 2,5 cm de degrau. Dá pra gente 25 milímetros, né? Dá para aumentar ou diminuir. Mas eu achei esse número bem versátil. E aqui também é a vibração da zebra. Então, se a gente vai lá no 3D e olha aqui o que está tentar olhar o que está acontecendo, tem, tá vendo um degrauzinho aqui, ó, é uma rampinha, tudo certinho, a zebra vibra e tem aqui de novo uma outra mini rampinha. Então eu caprichei na física. E só que se a gente vai lá naquela variável, aqui nessa parte global, por exemplo, e mexe na vibração da zebra e volta lá no 3D, você vê que a zebra agora ela tá dando uma bela de um degrau, né? Vamos voltar, eu vou resetar aqui o mapa, ele vai voltar para as configurações. E isso daqui é algo bem equilibrado. Então, recapitulando, nenhum nó selecionado, eu vou só ajustar aqui a Starting Line. Nenhum nó selecionado, eu até consigo ver aqui alguma estatística de elevação e de inclinação da pista, onde que está inclinada, onde que está alta, mas para isso agora tem também o modo 3D, que é muito mais fácil de clicar, ver, arrastar para cima se quiser fazer uma montanha e experimentar. Tem um modo aqui no 3D Onboard que dá para, inclusive, a gente editar ao longo da pista. Vamos playar aqui, é como se a gente estivesse andando. Vou colocar em câmera lenta, porque eu já consigo clicar nesse ponto e vou pausar, vai. E, por exemplo, colocar a inclinação um pouquinho para cá e continuar navegando. Opa, deixa eu voltar um pouquinho. A inclinação, mas isso daqui não é uma baixada, isso daqui é um pouquinho mais para cima. Enfim, dá para fazer bastante coisa. Voltou para o modo de visualização ali. Mouse dá zoom, botão direito faz o pan. Aí tem que aprender o comando aqui, até eu apanho. Mas o atalho que eu recomendo é o botão F, que a gente vai usar bastante para focar nas coisas que a gente está fazendo. Sem mais delongas, vou voltar aqui para a pista não ficar tão aleatória, resetar de novo. E vamos lá. Todos os pontos têm propriedades.
Além dessas propriedades de largura que eu mostrei, da altura e do camber, também tem aqui umas propriedades. Se tem ou se não tem, vou voltar para o 3D. Se tem ou se não tem, por exemplo, cerca. Ó, liguei, desliguei, liguei, desliguei, liguei, desliguei. Se, por exemplo, tem ou não tem no lado externo aqui, ó, no lado externo, se tem ou se não tem zebra, dá para ligar. A zebra também dá para controlar o tamanho dela. Então, sempre que você coloca um ponto, você destrava ali propriedades. Ah, mas é mais para frente, dá para trabalhar aqui com o offset dessa zebra, colocar ela para ir mais para frente e assim você consegue personalizar a pista. Não só zebra, também dá para colocar essa parte de concreto, igual tem ali. Dá para colocar grama, igual tem ali. E dá para colocar, inclusive, árvores na parte externa, aumentando aqui a largura, a densidade das árvores. Aqui não dá para ver tão bem, talvez. Tudo em tempo real e tudo para todos os pontos. No modo 2D é legal também porque dá para selecionar todos e para todos, por exemplo, desligar ou habilitar a vegetação. Agora todos têm vegetação aqui na parte externa se a gente for ver, ó. Vamos fazer um mapa um pouquinho mais legal do que esse que está só 2D, né? Vamos colocar aqui, ó, 2 cliques, vamos colocar ele um pouquinho para cá, vamos dar 2 cliques, vamos colocar isso daqui um pouquinho para cá. Eu também não quero complicar muito, vamos pegar isso daqui e colocar para cá, só para ter umas opções. E eu queria fazer uma coisa só engraçadinha no render 3D, só para garantir que a gente tenha um traçado meio maluco. Eu vou pegar essa parte aqui do mapa e dar uma elevada. O certo seria, para cada ponto, a gente verificar, fazer muito ajuste fino. Acabei de reparar que esse mapa está extremamente pequeno, ó, com 900 metros. Então o que eu vou fazer? Eu vou editar e eu vou falar que eu quero esse mapa aqui com 2 km. Vou aumentar a 1000 metros. Pau! E ele já reescala pra gente no tamanho que a gente deseja. Então dá para começar criativo, vir aqui, mas aqui não é para ter zebra, ou aqui é para ter zebra, então tira. Mas é do outro lado. Tudo que a gente viu aqui do lado externo também tem para o lado interno da pista, é só colocar a cerca, a vedação, as árvores. E uma coisa que eu não mencionei, mas que é muito importante, vamos lá pro 3D. Os pontos, esse ponto aqui ele parece ser interessante. Ó, cliquei, apertei F, a gente está nele. Eu vou desligar a cerca dos dois lados. E eu vou ligar nesse lado aqui, ó, marcador de frenagem. Inclusive ficou em português ainda. O que esse marcador de frenagem é? Aqui, ó, 100 metros, 50 metros. Ele já vai colocar pra gente essa marcação automática ali do lado, no caso, né, do lado interno da pista, porque eu cliquei aqui, tá na parte interna, mas se eu marcar desse daqui, ele vai marcar aqui do lado externo também, e te dá propriedades de qual que é a distância. Eu quero que marca desde os 300 metros, quero que marca desde os 200 metros, e muito importante também cadê esse ajuste aqui, ó? O offset. Quando a gente clica e a gente liga... perdi essa UI. Eu tinha um marcador no 2D também. Vamos ver aqui no 3D se tem. Não tá mais aparecendo. Mas esse offset aqui, ele permite regular essa distância, porque nem sempre o ponto aqui vai estar exatamente no momento da curva, né? Então, essa distância aqui precisa às vezes dar uma calibrada, porque às vezes o ponto está aqui, mas imagina que, vamos voltar aqui imagina que é assim, né? Então, ó, o ponto está aqui, mas a curva mesmo está um pouco mais para frente. Então, nesse caso, essa marcação aqui
do distance da frenagem. Antigamente ficava uma marca vermelha pra gente ter uma referência. Mas tá bugado pelo jeito aqui, perdi na última versão. Mas sem alongar mais, deu pra ter uma bela ideia aqui de que como que faz pra colocar, tirar as coisas. Cliquei num ponto ou em mais de um. Quero colocar concreto, vai lá na parte interna ou na parte externa? Na parte interna, então vai, coloca concreto na parte interna. Ah, mas eu também queria colocar na parte externa. Vem aqui, procura concreto, coloca também na margem externa. Legal, vamos lá para o render 3D. E esse buraco vai ficar assim mesmo? Não. Tem um botãozinho aqui que a gente menosprezou, que é processar o terreno. Ele gera todo o terreno para a gente aqui também. Só que, lógico, para trabalhar vai ficar um pouquinho mais pesado aqui de você mexer. Eu recomendo fazer isso daqui por último. Lógico, quer ver? Coloca, dá uma olhada, limpa. Tem até um modo aqui mais performático, que quando a gente habilita ele, o terreno ele fica bem menor. Tá vendo? Ele fica bem mais perto aqui, então ajuda na questão de performance para quem não tem uma máquina tão boa. E também tem o absurdo aqui, que desnecessário, né? Mas dependendo do mapa, enfim, eu não vou julgar, que se perde no horizonte o terreno, também roda, mas aí fica desnecessário, né? Global, eu vou deixar aqui o balanceado, que é o que eu acho mais justo. Vou voltar aqui pro Builder, deixa eu voltar aqui pro 3D, desculpa. Limpar esse terreno para ficar mais leve. E vou falar sobre uma outra coisa agora que também é legal no jogo, né? Se a gente for dar uma volta aqui, ainda tá legal, mas tá sem vida. O asfalto tá chapado, a grama tá chapada, não tem nada, é uma identidade. Ó, a marca de frenagem que a gente colocou aqui, ó. Pessoa, opa. Ainda tá meio absurdo, né? Mas a proposta dele era realmente desafiar um pouco aqui da lógica do simulador também. Mas tá sem vida. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pular aqui para a parte de texturas. A gente vai colocar uma textura para o asfalto. Eu vou clicar aqui. Eu já tinha deixado umas texturinhas meio separadas para fazer pista e tudo mais. Então, asfalto. Se eu volto lá no 3D, ó, já está com outra vida. Parei aqui para a gente dar uma olhada. Free View. Mesma coisa, vamos lá para o 3D, para as texturas. As zebras. Eu posso clicar aqui, eu vou colocar isso aqui como se fosse a zebra. Ficou bem mais bonitinho. E vou voltar aqui nas texturas e colocar as outras coisas. Vou colocar um vermelho aqui que eu deixei separado para o concreto. Vou colocar essa grama feia, não. Grass. Aqui tem alguma coisa? Tem, ó. Isso aqui talvez esteja um pouquinho mais natural. Vamos ver como que ficou. Beleza. Textura. Grama. A fence, né? Aquela coisa de ferro, geralmente, né? Esqueci o nome. Cerca. Dá pra colocar a cerca, mas vamos habilitar a cerca aqui, ó, na parte interna. Parte interna, vedação. Tá aqui, ó. Ele habilita essa vedação aqui da pista, né? Que dá pra ser criativo. Então, tá com pessoas... Nossa, mas as pessoas estão tão esmagadas. O certo mesmo... Vamos voltar lá na textura. O certo mesmo seria colocar aqui... Realmente, né? Uma cerca ali, sei lá. Algum tapume, alguma coisa. Mas dá pra ser criativo com as texturas. E eu vou mostrar aqui um caso de uso, cadê? Que é justamente isso. Eu vou colocar aquela multidão. E junto com a multidão, que elas vão ficar tudo esmagadinha assim, ó, que feio. Eu vou pegar na textura também e colocar aqui, aumentar essa repetição. Em vez de 5 metros, eu vou falar para ela repetir a cada 15 metros. Vamos ver como que fica. Ficou muito esticado, vou voltar lá na textura, talvez então com 10. Vou voltar aqui. Opa, já está bem mais natural as pessoas. Se eu tivesse passando de moto aqui, vamos ver como que...
E eu daria ali para fazer, beleza. A mesma coisa se aplica aqui com as árvores. A gente consegue aqui colocar 3 tipos de vegetação. Eu vou colocar também aqui 3 árvores qualquer, precisa ter o fundo transparente. Vamos voltar lá pro render, tá aqui as árvores. E a vegetação é aquilo que eu comentei, né? Vamos voltar aqui no 2D. Toda essa linha de vegetação aqui, se a gente selecionar, a gente consegue, deixa eu ver que lado que tá, desse lado aqui, aumentar essa distância, a largura dela. Vamos colocar do lado de dentro também. Mais vegetação para dentro e uma vegetação até que, opa, mais grama também, mas mais vegetação aqui. Só que na parte de dentro eu vou colocar ela mais concentrada, beleza, e na parte de fora ela um pouquinho menos concentrada. Vamos ver como que ficou. Free View, a gente não está naquela posição, mas tem bastante coisa concentrada aqui no parte de dentro e deve ter, vamos lá, apertar F aqui para navegar mais rápido. Mas ainda assim é bem concentrado. Temos aí as nossas árvores, temos as nossas multidões. Vou colocar aqui de novo, não é o melhor ponto, vamos lá no 2D, onde que teria aqui um outro ponto de frenagem talvez aqui. Vamos clicar na parte interna, ligar o marcador de distância. Ir lá no 3D para ver como que ficou. Aqui. Só para deixar o recurso lá. As pessoas estão ali na cerca. Então vamos para as próximas etapas aqui. Fizemos, ajustamos, até caprichamos mais do que devia. Próximas etapas. Por exemplo, vamos supor que já tá legal. Eu vou pular aqui, ó. Cenário. O que dá pra gente fazer a mais? Se a gente clica aqui, ó, tem várias construções possíveis. Eu vou clicar aqui para colocar uma de cada, basicamente, ó. Dei 2 cliques, ele já vai criar pra gente. E ele já vai tentar criar olhando pra pista. Apertar o F de novo para focar, ó, tá aqui, ó. Ele vai tentar criar, colocar na pista já. Tá bem numa descida aqui, não foi um melhor lugar. Mas ele vai colocar as construções que a gente quiser, aonde que a gente der os 2 cliques. Também dá para editar aqui no 3D. E da mesma forma que a gente viu lá, dá pra gente colocar aqui como que é a fachada disso, os lados. E como que é a parte superior, o telhado. E aqui dá para ser criativo, colocar aqui embaixo, empilhar 2. Enfim, dá para fazer outras texturas. Atalhos que estão falando aqui, ó. Mover, transformar, né? Rodar e escalar. O S é muito importante. O S também permite você fazer algumas loucuras. E a gente tem outros objetos. Então, por exemplo, aqui... Deixa eu voltar aqui pro T, né, de mover. Vou mover ele aqui para baixo. Tem até um atalho aqui, esse botãozinho fix vertical, que ele já meio que tenta adivinhar a posição. Aqui está muito inclinado, então vou deixar aqui mesmo. O que mais que tem de objeto 3D que a gente pode colocar? Eu vou até fazer um outro segredo aqui, ó. Eu vou pegar esse e vou clonar. Eu posso tanto deletar, mas eu vou clonar e vou trocar o tipo dele não de genérico, mas para uma casa. E também vou clonar e vou trocar o tipo para um pitbox. E também vou clonar e vou colocar aqui uma arquibancada e vou clonar e vou colocar um outdoor e vou clonar e vou colocar um banner. Eu coloquei mais ou menos aqui um de cada, tem algumas variações. O botão R para rodar, T para transformar, que é mudar de posição. Quando a gente muda aqui nos eixos, se não tiver Q, muda
também é de 3D, muda o eixo de global para o local. Aqui ele fala, né? Tá local ou tá no mundo, para às vezes essa seta aqui, se ela não tá respondendo, você aperta o Q, que às vezes fica na perspectiva que você quer. E de novo, né? Vamos colocar ali, vamos colocar uma faixa aqui, rodar com R, T transformar, jogar para cima. Esse daqui de novo, R para rodar, T para jogar na posição. Esse daqui eu vou deletar, essa arquibancada aqui vou colocar para cá, rotacionar, virar, transformar, jogar para cima. E onde que eu quero chegar? Nesse daqui, a mesma coisa, né? Às vezes, nossa, mas esse pitch está muito grande. Escalar. Escala, diminui ele para cima, diminui ele para o lado, duplica se quiser e coloca esses planos aqui. Para quem sabe de 3D, ele ajuda você controlar só nas posições. Mas fica aí a lição de casa. Vou colocar dois aqui, um do lado do outro, só para dizer. E aí entra a lógica. Cada objeto desse, se eu clicar aqui no Outdoor, eu consigo vir no Outdoor e colocar aqui a empresa de um amigo. A mesma coisa no Pit Stop. Eu tenho aqui a parte externa que eu posso colocar. Vamos ver se tem alguma coisa aqui legal para o Pit Stop. Não tem nada muito. Vou colocar esse daqui, vamos ver como que fica. Na parte interna do pit stop também dá para colocar alguma coisa. Vamos ver aqui se tem alguma outra coisa mais legal para colocar. Eu vi uma tabela ali, vamos colocar aqui vai ficar na parte de dentro. Então dá para personalizar, a mesma coisa para o telhado, a mesma coisa aqui para essa pista de faixa, dá para você colocar a textura que você quiser. O importante, né, é que a casa também dá para colocar uma parte de frontal e uma parte lateral. Nova pasta, cadê default aqui? Eu tinha deixado meio que separado, não. Então vamos colocar aqui, vamos colocar essa aqui como se fosse a frente. Na lateral, vamos colocar qualquer coisa. Isso daqui é a lateral. E vamos colocar aqui um telhado também para ficar bonitinho. Roof. E vamos lá para baixo para ver se tem. Pode ser esse daqui. Não sei o que é, mas vai ser ele mesmo. E aí a gente tem uma nova casa. E o material, que é a textura, ela reutiliza, né? Então se você fizer outros objetos do mesmo tipo, ele sempre vai preservar o mesmo material, a mesma cor. Isso é para dar performance, né? Dá para embelezar um pouquinho o jogo, dá para ser criativo, fazer composições. E um último aqui que é bem legal é essa arquibancada aqui que eu vou trazer para cá, abaixar também, rotacionar, girar e habilitar aqui tanto a cor da estrutura, que dá pra gente colocar, sei lá, colocar esse branco mesmo de concreto aqui, ó. Beleza? E dá pra colocar pessoas. Então, se tem pessoas com fundo transparente, e de novo, dá pra ser criativo e colocar outra coisa, né? Mas se você colocar algumas pessoas aqui, ó, já fica lá uma galera pra poder... Ah, mas tá fora de proporção. Clica, S pra escala, ajusta aqui, T pra transformar, levanta, escala. Procura sempre usar os eixos, que fica mais tranquilo. Mas se você usar esses quadrados aqui, você também consegue fazer tudo de uma vez só. Beleza, criamos, colocamos aqui os objetos 3D. Tem mais coisa para mostrar? Dos objetos, até acho que não. Só deixar ele aqui para quando a gente jogar na pista não dar nenhum problema. Eita. Vamos ao onboard aqui para ver como que ficou no final. Vamos dar um acelero aqui, ó. Nossa, opa, tá voando. Pausa, clica, rotaciona, gira, transforma e... Enfim, esse fluxo aqui a gente vai colocando, vai dando vida pra... Ah, nossa, tá voando isso daqui. Rotaciona, vira pra cá.
transforma, joga para baixo, duplica, traz outra para cá. Tem que ser criativo na hora de improvisar aqui. Ah, isso aqui tá legal, tá muito grande, tá muito pequeno. Tem os atalhos sempre mostrando. E vamos continuar. Beleza, vamos gerar o terreno aqui. Só para ver, limpar. O que mais que a gente não viu? Então a gente viu aqui o Builder. A gente viu aqui essa parte de textura e de cenário. Tem uma coisa que também é legal aqui na parte global que eu não falei, que ela é a soma dessas duas coisas que a gente viu. Se a gente vier aqui no render e andar, o horizonte, e o horizonte, além do horizonte, né? Tem o que? Dá pra gente... Vou pausar aqui numa situação bem característica, ó, por exemplo aqui. Então aqui na parte global eu poderia ativar esse meu horizonte, esse meu cinturão. Quando eu ativo, vamos ver se vai funcionar. Render, ó, ele já colocou pra gente ali um painelzão, ó. Ele já tá dando a letra. Lógico que quando eu colocar o terreno, olha lá, ó, tem um espacinho ali que ainda não ficou legal. Então eu posso vir aqui no global e também corrigir a altura desse meu horizonte. Eu vou diminuir aqui, sei lá, uns 30 metros para baixo. Menos 30. Volta lá no build, no 3D, ó, já ficou muito para baixo, né? Não tem problema, eu vou aumentar o tamanho aqui para 150 metros também. Vou voltar lá no 3D. Nossa, ficou um absurdo. É assim que é. Vamos voltar para 50 de novo. Render. Meu computador ficou um pouquinho pesado porque está com o terreno habilitado. Então eu vou limpar o terreno por enquanto. E vou aqui na textura. No cinturão aqui, eu tinha pulado ele. Eu vou escolher uma outra textura, que aqui é uma textura... Sempre eu tô dando dicas aqui do tamanho das texturas, ó. Recomendação para seguir. Não é obrigatório, mas encaixa bem nessas proporções. E lembrando que o Piboso tem que ter na potência de 2, né? As texturas. Tem até um tratamento que eu faço depois num outro programa, mas... Deixa eu ver quanto tempo já foi, pra eu não perder a meta. Puxa, meia hora. Mas também a gente já tá acabando. Temos a nossa pista aqui, criamos uns objetos meio maluco, colocamos aqui agora nosso horizonte, vamos ver lá no 3D, olha ali atrás, ó, um monte de árvore espremida, e a gente vai voltar nas texturas e vai correr, eu não quero que repita a cada 10 metros, eu quero que ela repita, por exemplo, a cada 100 metros, aquela sequência de árvore, tá longe, né, ó como que já ficou um pouquinho melhor, seu processo terreno vai ficar ainda confundindo ali com verde. Então agora a gente tem essas árvores que já inibem boa parte do circuito, né? Essa parte mais lateral. Concretinho vermelho aqui, do jeito que a gente pintou. A montanha que a gente criou absurda, a galera, as construções... Tá bem absurdo esse traçado, inclusive, né? Dá pra cometer uns uns acidentes fáceis. A sequência aqui das pessoas... Olha lá o horizonte, ó. Tá bem... Inclusive vou limpar o terreno, vou aqui no global e vou deixar ele na versão pequena. Eu acho que vai ser bem suficiente pro nosso teste. Porra, ainda tem mais coisa pra fazer? Tem duas coisas, eu prometo. A primeira que é as coisinhas que a gente colocou lá, tá tudo aqui, né? Então dá pra gente também alterar no 2D. E jogar de um lado pro outro e tudo mais. O que eu recomendo muitas vezes, quando você duplica algo e coloca... Deixa eu voltar ali pro 3D. F pra focar. Eu selecionei lá no 2D, vim aqui, apertei o F, ele apareceu. Se você perder, sempre tem esse botãozinho aqui, ó, de fixar a posição. No caso, ele vai tentar adivinhar pela pista, né? Aqui o relevo... Bom, sempre vale a pena. Algumas árvores voando ali, legal.
Bem legal, na verdade. Vamos exportar o jogo, então? Vamos. O que a gente precisa para o Piboso funcionar lá para o GP Bikes? Primeiro, a gente precisa do Race Data. Então, quando a gente clica aqui em Race Data, ele já gera onde que vai ser nosso grid e aonde que vai ser a nossa largada. Eu vou colocar aqui, a gente modificou bastante, eu vou colocar nosso pitch para ser nessa parte cinza, com pouquíssimo espaçamento entre uma moto e outra. Largada ali. Deixa eu ver o builder aqui, onde que estava marcado. Eu vou colocar para ficar mais ou menos na mesma posição que a gente estava vendo. O certo mesmo era ele já ter adivinhado, mas vamos lá. Coloquei o pitch, coloquei a largada aqui. Muito importante que eu não falei, galera. De verdade. Só Jesus salva, né? Então a gente pode vir aqui, ó. IRT. Vou dar um nome para esse projeto e vou salvar. A hora que eu salvo esse projeto, todas essas imagens, tudo que a gente fez até aqui, tá salvo. Então eu vou resetar e eu consigo vir aqui de novo e abrir um projeto. Então se eu salvei, agora eu consigo vir aqui, ó, e todas aquelas coisas que a gente fez, o Race Data tá aqui, as texturas estão ali, tudo que a gente fez fica gravado nesse arquivo de projeto. Então é sempre importante guardar para você depois fazer algum ajuste, né? Com certeza. Mas aqui, ó, vamos lá. A gente está em vias de exportar para o Piboso. Então o que a gente quer? A gente quer câmera. Se eu clico nesse botãozinho aqui, ó, ele vai gerar todas as câmeras pra gente. Mas eu vou fazer não vou fazer nada. Eu vou fazer sim. Eu vou nesses espaços que estão muito em branco aqui, ó, sem nada, eu vou dar 2 cliques para ele criar um novo ponto aqui, ó, um novo ponto aqui. Nessa retona eu vou colocar um ponto, nessa retona eu vou colocar um ponto. Nessa meia curva aqui eu também vou colocar um outro ponto. E por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu venho para gerar câmeras, o que é a referência para gerar as câmeras são os pontos. Então, dessa forma aqui, eu já tenho mais ou menos a pista. Poderia até voltar lá no meu nó e apagar e fazer... agora eu não quero mais esse nó aqui. Eu seleciono e deletaria, né? No modo Builder aqui. Não quero mais esse nó que eu criei. Elimina. Mas eu vou manter ele aqui por enquanto. Temos nossas câmeras. Fizemos o nosso pitch stop. Então tá na hora de salvar. Eu vou exportar aqui, ó, as câmeras. Pau. Se você quiser colocar uma câmera vazia também dá, eu nem falei, mas você clica, ó, ele colocou uma câmera aqui e essa câmera tem várias propriedades. Se você for lá no render e apertar o foco, literalmente aqui é uma câmera, ó. Então toda aquela câmera que também faz lá no editor do Piboso, aqui a gente conseguiria também, fazer já as câmeras. Não é o caso, exportamos a câmera. Eu vou vir aqui e vou exportar esses outros 2 arquivos aqui do Piboso, Race Data e Centerline. Pronto, falta mais um arquivo, que é o arquivo, eu vou processar o negócio e vou exportar esse projeto aqui, ó, pau. É só jogar no Piboso? Infelizmente não. Tem alguns passos aqui e inclusive eu tenho uma ferramentinha aqui que eu fiz que já facilita, porque o Piboso tem um nome, tem algumas frescurinhas, mas eu já deixei um esquema meio que pronto aqui. Então vou pegar o nome do arquivo aqui, ó, G37, vou lá nos meus arquivos de Piboso, já fiz várias coisinhas. Nesse caso aqui não é nem aqui, é Track Builder. O que a gente está fazendo? É isso daqui, ó. O que precisa fazer aqui? Não precisa fazer nada. Precisa só a preguiça que eu não troquei aqui o nome do arquivo para ficar mais dinâmico. Opa, é o 37. Salvou. Rodou. O
que ele faz? Ele vai abrir o Blender, que é um programa 3D, vai converter as meshes, vai suavizar, vai converter para o formato que precisa, vai colocar no tamanho. Ó, tem várias figuras aqui que não estavam no formato certo, ele coloca no formato certo e ele gera um arquivo aqui, converted, que é o nosso output, que a gente está agora sim bem perto de ir lá no Piboso. Vamos abrir ele aqui só para ver como que ele fica. E já vamos abrir as ferramentas do Piboso que a gente, por licença, eu também não posso distribuir, né? Mas é o FBX to EDF. Que base... Ó, a nossa pista aqui, ó. Ó que linda. Top. Vou fechar. Então vou pegar essa pista que a gente acabou de criar. Downloads... Converted track, o output. A gente vai fazer o mapa. Não vou fazer grama, nada. Converter. Ai, não vai funcionar. Esqueci de colocar o diretório aqui. Vou colocar para ele salvar em downloads. Converter de novo o map. O que a gente vai ter que fazer aqui? Essa etapa até dá para automatizar, eu já vi. Tem uma outra que não dá. Pelo menos eu tentei ali pra caramba. Track. Isso daqui, ó, eu vou até tentar de novo, mas essa daqui é a única etapa que eu não conseguiria, acho que, automatizar desse processo que eu estou mostrando. Mas beleza, né? Gerou a pista, colisão, mesma coisa, repetir. Isso daqui, eu não sei onde está, mas eu tinha um script que fazia isso, mas é tão besta, né? Clicar, que acho que qualquer pessoa pode fazer. E a próxima etapa também é justamente porque eu não consegui fazer isso aqui funcionar, que a gente vai ter que agora abrir um outro programa do Piboso, que é o Track Editor. Tracked. E o que a gente vai fazer? A gente vai carregar esse arquivo que a gente acabou de gerar. Tá lá. E a gente vai carregar aqui os arquivos que a gente baixou do nosso site. Centerline, por exemplo. Eu vou Centerline Load, Open. E aí vamos lá nos downloads. E vamos pegar a última Centerline que a gente baixou aqui. Provavelmente vai ser essa. Vamos ver se é, mas provavelmente é. Pum, tá lá a nossa Centerline. Só isso daqui, galera, já muito trabalho. Outra coisinha que tem que fazer. Vim e fazer na Centerline o merge, que é aquele comando. Agora sim, ó, tá vendo que tá aparecendo uma linhazinha branca? É o que aquele comando lá supostamente era para fazer via comando e não consegui pular essa etapa. Os outros, o que a gente tem que fazer? Race Data aqui, a mesma coisa, dá pra gente vir e carregar e baixar o arquivo que a gente gerou pelo site. Load. Ele já colocou aqui as marcações. Só o starting line aqui que eu percebi que eu tenho que colocar 0. Tá vendo? Não sei se você reparou, mas ele carregou com um número e eu tenho que colocar 0 para que ele obedeça exatamente o ponto que a gente colocou lá no jogo. Ainda não sei porquê, mas eu já percebi isso e é só fazer isso e salvar. E aí eu já vou colocar lá na pasta do Piboso. Piboso Mods Tracks. Já vou colocar aqui. Deseja substituir sim. Já vou pegar e salvar esse arquivo também que a gente fez lá na pista. Como sobrescrevendo o meu arquivo. Sim, quero sobrescrever.
E via de regra, o que eu faço é pegar esses arquivos que... Ih, minha bateria do teclado acabou. Beleza. Pegar... Eu nem sei se precisa efetivamente, mas vamos pegar, né? Ó, o TCL aqui também, o TSC, Ctrl X. Vamos lá para onde tem o mapa. Como que chama mesmo? YT. Vamos colocar os arquivos, substituir o que tinha antes, que era aquele mapa redondo. E aí vamos colocar por tipo. Esse daqui vai deixar de existir e vai virar esse. E esse daqui vai deixar de existir e vai virar esse. E se tudo deu certo, em quanto tempo? 40 minutos, ainda foi menos de 1 hora. Mano, tá ligado, né? Vamos lá pro GP Bikes, ir pro pit stop, sair da pista. Talvez ele crash quando tá aberto assim, mas beleza, vamos lá. Single, start, e é agora, hein? Não tem trainer ainda, vou colocar um trainer aqui bem vagabundinho pra gente andar junto, para a pista. Estamos lá na margem que a gente colocou o pit, as pessoas ali, ó, tamo no jogo. Eu tô com um pouco... tô sem som, então é meio foda pilotar sem a moto, mas ó, a distância que a gente colocou de frenagem, o camber, as árvores não são uma Brastemp, mas acho que traz bastante imersão. As construções que a gente colocou, meu Deus. Deixa eu ligar o reshade aqui que eu acho mais bonito. Mas beleza. Dá pra... Ó, o terreno, se fosse maior, o cinturão não funcionou. Já deu pra perceber ali que o cinturão não deu certo. E que talvez o terreno um pouquinho maior... Eu usei o econômico, né? Mas um terreninho maior poderia ficar mais legal. Aquele pretão ali não combinou, não. E aqui já vai começar o que eu nem comentei, né? Eu nem passei por cima de nenhuma zebra. Ui! Vamos lá. Esses objetos, eles não têm colisões, viu? Nenhum. Pelo menos eu acho que não, né? É 100% estético, só pra adorno. Então, o que deu pra otimizar em termos de física, Nossa, aqui a subida é muito forte. Mas na medida do possível eu tentei, né? E acho que aqui, ó, conseguimos dar uma volta completa. Numa pista que eu fui fazer pra... aqui, ó, isso que eu queria mostrar, a zebra, ó, vibrando. Vamos dar mais uma volta aqui, só pra... Eu tinha a impressão que não marcou o tempo. Deixa eu desligar aqui o recheio. Agora marcou. E vamos lá atrás dele, então. Cai não, bora. O que você foi fazer aí, meu amigo?
Ah, ele tinha havido a colisão. Vamos ver se a gente não cai agora. Não, é impossível. Aí também eu não quero, de forma alguma, zoar com a comunidade do GP Bikes, que é um simulador de coisa real, né? Não é essa subida aqui, ficou um exagero mesmo. Acho que até pra engine aqui deve chegar numa altitude aqui que buga. Mas deu certo, eu vou dar mais uma volta só por desencargo, porque... Nossa, não dá pra ver o futuro aí. Não vou não. Eu vou ir pro replay, só pra ver como que ficou a câmera gerada automático. A expectativa nem é tão alta, mas... Vamos ver como que ficou. Ah, ficou bonito, hein? E tem toda uma técnica que eu não levei em consideração. O verde das árvores, é bom que usem o mesmo tom, da grama, né? Assim, pra não ficar parecendo que foi um monte de coisa meio aleatória. Mas todas essas câmeras, ó, foram geradas automaticamente. Então, bem satisfeito pelo resultado. Essa câmera da altitude aí é foda, hein? E uma outra câmera de gorjeta que ela não funciona 100%, mas ela é bem legal. Ela tá com um zoom muito fora, eu esqueci de corrigir o zoom. Eu vou até acelerar aqui pra... Opa, acelerar não. Voltar... Só pra ver um pouco dessa câmera. Pra essa câmera funcionar, o segredo é ter que colocar várias. Tem que colocar várias dessas câmeras em vários pontos da pista. Pelo jeito ela não funcionou não. Não, beleza. A top-down, ela vem de gorjeta, mas dessa vez deixou a desejar, não veio. Talvez até por conta daquela última câmera que a gente criou. Vou voltar aqui no jogo. No jogo não, vou voltar lá no... Só para dar uma recapitulada nesse final. Então, beleza. Fiz a pista, salvo o projeto. Primeira coisa, né? Vai salvando o seu projeto para você poder carregar seu projeto depois. E, por exemplo, nesse daqui, falar, pô, aquela montanha ali ficou sacanagem, né? Muito desproporcional. Então, vamos abaixar. T para transformar, joga para baixo esse ponto. Eu vou colocar aqui no modo... Opa! Clicar naquela bolinha lá longe, apertar o F para focar, abaixar um pouco. Só aqui já deve ter dado uma... Vamos pegar, abaixar mais, né? Ó, ainda é um regime montanhoso, mas bem mais suave e tudo mais, né? Nossa... o que eu ia falar é o seguinte... Dá para ser criativo, né? Então a gente tem coisas limitadas. Deixa eu vir aqui, vou focar. Tem coisas limitadas de objeto. Mas, por exemplo, eu queria fazer uma... Ó, como a gente mexeu na altura da pista, todos esses objetos aqui, ó, tu vai ter que dar uma fixada na posição vertical dele. A gente, enfim, não estava caprichando. Mas o que eu ia comentar é que dá para ser muito criativo, até com coisas aleatórias. Se eu pego esse daqui, por exemplo, e transformo ele do jeito que ele tá, e eu simplesmente coloco uma textura nele, PNGs, aqui eu acho que eu tinha uma assim, sei lá, eu já consigo apertar o S de escala e aumentar esse tamanho aqui, ó, e já, tem um prédiozinho. Se eu quisesse fazer uma... Ah, mas... E se eu duplicasse isso daqui? Eu tenho clona,
R para rodar e constrói o que você quiser. T para transformar, S para escalar. Então dá pra, depois que fez, ainda deixar ele menorzinho e colocar, transformar, colocar de um lado, do outro, colocar aqui em cima. Enfim, vou deletar esse. Mas dá pra ser bem criativo na hora de fazer. O cinturão ali não funcionou, já vi. Mas, recapitulando então, vem, faz o circuito, mescla entre o 3D e o 2D para chegar ali no contexto, lembra da escala que a qualquer momento a gente consegue vir, lógico, os objetos eles vão se perder, né, mas a qualquer momento a gente consegue falar, não, mas eu quero um traçado de 3,9 km, aplicou, isso já passa a ser verdade, ele tenta manter uma certa proporção, câmeras você consegue gerar a qualquer momento com um clique, gerou, exporta para o Piboso. Race Data é onde a gente coloca onde vai ficar o pit stop e aonde vai ficar nosso pitch de largada. Aqui só peço um cuidado porque essa linha principal aqui é a linha que gera aquele lugar bonitinho, né? Onde tem o semáforo ali da largada. Mas o que importa para o Piboso mesmo é esse Race Data aqui. Textura vocês já sabem. Cenário é aquilo que a gente comentou dos objetos, que tem 2 tipos de outdoor, tem 2 tipos de plateia, eu não passei por todos. E no global aqui a gente tem as propriedades do nome, do autor, alguns detalhes que você pode incluir e vão ser salvos no seu objeto JSON, como eu disse, para a qualquer momento ou para você compartilhar com alguém. Imagina, você sabe fazer uma boa parte do traçado, mas você não sabe colocar ali na parte do GP Bikes. Você tem dificuldade com essas ferramentas aqui. Salva, manda para um colega que manja, pede para ele e ele consegue fazer. Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai vir aqui, abrir o projeto que você mandou para ele. Vai estar lá tudo bonitinho salvo. As coisas que ele quiser ajustar, ele consegue ajustar. E aí ele tem o trabalho de exportar... Cadê o 3D? Ele vai ter o trabalho aqui de exportar esse arquivo 3D, que em condições normais a pessoa abriria o Blender. Deixa eu ver se tem algum projeto aberto aqui. Em condições normais, né? A pessoa teria que abrir o Blender, abrir aqueles monte de coisa... Enfim. E dá pra fazer com um clique, né? Boa parte. Sei, bom, tá gravado aí a tela, né? Mas o que eu ia mostrar aqui no Blender é uma etapa chata que aquele script faz. Esse script... Tá vendo, ó? É pesado pra caramba. Não, desisti. Mas inclusive isso daqui foi uma das últimas coisas que eu mexi, né? Na nossa pista aí nova que eu acabei de criar ainda não tem essa parte de contador regressivo. Não, o computador tá muito pesado. Don't save, bye bye. Acho que ficamos dentro de 1 hora. Ficamos. E é isso. Achou legal? Usa. Tem ideia? Compartilha. Quer dar uma força? Paga esse cafezinho. E... enfim. Façam pistas reais e reais, sem avacalhar com o jogo, né? Não é MX Bike, mas até pro kart dá pra brincar lá no Kart Racing Pro. Eu acredito que o esforço seria bem pequeno. Obrigado, vou ficando por aqui. Muito mais tempo do que eu imaginei.